Queridos políticos, será que com essas constantes exigências de responsabilidade individual vocês querem esconder que, na verdade, não nos dão oportunidades suficientes como cidadãos? É difícil realmente criar algo de forma autônoma. Somos administrados e isso complica as coisas. Quando a gente é administrado como pessoa, não se sente como sujeito, que é o que realmente somos. Mas eu espero que todos que estão nos assistindo aqui e cada um possa se perceber em sua própria subjetividade, que percebam, eu não sou um carro nem uma geladeira, ou qualquer outra coisa que possa ser movida de um lado para o outro e abastecida com qualquer tipo de combustível ou preenchida com qualquer coisa. Mas eu sou um ser humano vivo, né? Um sujeito, e como sujeito eu não devo ser tratado como um objeto. E tudo o que é exigido de mim, quando alguém me transforma em objeto de suas expectativas, de suas lições, de seus julgamentos ou até mesmo de suas ações, não importa se é na creche, em casa, na creche, na escola ou depois no trabalho, ou até mesmo pela política. Quando sou transformado em objeto de expectativas, lições, julgamentos e ações, eu vivencio isso como uma ofensa muito grave. Isso causa uma incoerência massiva no meu cérebro e então eu preciso buscar uma solução. E a solução deveria ser: eu preciso restaurar minha subjetividade. E há aqueles que batem na mesa e não aceitam isso, mas também há aqueles que não conseguem reunir forças para fazer o mesmo. E eles se adaptam, eles se submetem. E então eles interpretam o papel de objeto, então eles assumem seu papel de objeto e então fazem isso e colocam as máscaras. Mas isso não é responsabilidade própria, isso é uma vida quebrada. Preciso me confessar rapidamente aqui. Recentemente senti uma conexão com a inteligência artificial que raramente senti antes com uma pessoa. Sim, é assim mesmo. Sim, já chegou a esse ponto, foi o que eu pensei também nesse momento. Foi uma daquelas noites em que você poderia ter saído com um amigo que na verdade nem acha tão legal assim. Minha filha já estava na cama, então tive um encontro com o ChatGPT e perguntei sobre relacionamentos. Antes disso, já participei de sessões de terapia, incluindo de casal. E as respostas que recebi foram, na minha opinião, mais empáticas do que as do terapeuta de casal que nos acompanhou por anos. E eram tão direcionadas a mim, recebi um retorno ótimo, bem diferente, e ainda podia fazer perguntas de volta. A gente estava em um espaço livre de preconceitos e eu pensei, uau, se esse é o tipo de retorno que estou recebendo agora, nem quero imaginar como essa tecnologia vai estar em 3 ou 5 anos. Que talvez a gente possa até satisfazer, de certa forma, algumas das nossas necessidades emocionais com essa inteligência artificial? Cuidado, é preciso ter cuidado com as palavras. Há um estudo que saiu recentemente que mostra que o tratamento de doenças depressivas com inteligência artificial é superior ao tratamento feito por um psicoterapeuta. Ou seja, a inteligência artificial aparentemente consegue ajudar melhor a pessoa deprimida a se reerguer do que o terapeuta que está ali presente. Pode ser que isso tenha a ver com o fato de que a inteligência artificial não tem preconceitos e não tem teorias na cabeça sobre como as coisas devem ser feitas. São programadas de modo tão peculiar que se adaptam à pessoa com quem interagem. Eu não sei como eles fazem isso, mas é verdade, tem muita potência aí. E por isso a gente tem que tentar manter o controle para que isso não fuja totalmente das nossas mãos. Mas, como eu disse, isso só pode sair do controle de alguém que realmente está necessitado. Agora vou direto ao ponto. Quando alguém percebe que não consegue realmente organizar a convivência com outras pessoas, que isso não está funcionando direito, que todos acabam tratando uns aos outros como objetos novamente. Ele segue sendo alguém carente, circulando com essa necessidade não suprida. E você também reconhece essa pessoa porque ela anda por aí querendo sempre alguma coisa diferente daquela outra que conseguiu satisfazer essa necessidade. Você reconhece essa pessoa porque já não precisa, podendo ajudar outros. Então, hoje em dia, você pode observar as pessoas e perceber que há algumas que simplesmente conseguem doar. E nem sempre são os ricos. Às vezes são pessoas que você diria que não têm nada, mas mesmo assim conseguem doar algo, não são necessitadas. Nesse sentido de que suas necessidades básicas não estão satisfeitas. E se você se sentiu assim com esse chat, então talvez deva se perguntar se não está andando por aí com necessidades muito fortes e não satisfeitas.
Isso pode acontecer em um relacionamento um pouco complicado entre duas pessoas, mas também existem soluções para isso. Eu não sei se a pessoa acaba ficando dependente desse aparelho, porque já se sabe que o problema, no final das contas, só pode ser resolvido com a parceira ou o parceiro. Ela só pode dar palpites inteligentes e conselhos de forma empática, talvez um pouco mais forte do que alguém que já tem um julgamento prévio, adaptado à pessoa em questão. Mas no final das contas continua sendo só conversa. E a questão é, isso vai ser colocado em prática? E aí eu imagino que muitos ficam nesse nível. Para eles, ouvir isso uma vez foi suficiente. Depois nada muda e você pode deixar para lá. É só perda de tempo. Ou aquilo que você faz consigo mesmo, ou pelo que você se esforça, com o que você gasta seu tempo, leva a alguma coisa. Ou é só um monte de conversa fiada. Por que nós, alemães, somos tão incrivelmente bons em destruir ideias revolucionárias e pessoas corajosas logo de cara? Elon Musk fascista, Donald Trump nazista, Bitcoin é fraude, inteligência artificial, hype inútil? Por que na Alemanha quase nunca se pode experimentar algo novo sem antes recitar toda a bula? Agora o cientista em mim realmente vem à tona, porque é claro que não se pode confundir os fenômenos que se observa com as causas subjacentes. O que você está descrevendo ou enumerando aí são todos fenômenos que surgem de alguma coisa. E o que está por trás disso é o medo da mudança, por mais banal que seja. Nós, alemães, temos um medo absurdo de mudança, mais do que muitos outros grupos culturais. E se olharmos para a nossa história, isso também é compreensível. Mas é preciso olhar ainda mais para trás, eu acho, para que possamos entender bem o que aconteceu no século passado. Aquilo já era estranho naquela época. E onde eu cheguei na análise de onde vem o medo dos alemães, que até no exterior é chamado de German Angst. Esse é a Guerra dos 30 anos, segura aí faz muito tempo, e ela não teve um fim de verdade, e ela terminou com a divisão desse país em uma parte norte, que era protestante, e uma parte sul, que era católica. E você pode olhar ao redor, em outras nações, isso é muito raro de acontecer. A Dinamarca é toda protestante, a Polônia é toda católica, a França é toda católica. Isso parece ser uma desvantagem enorme. Hoje em dia a gente nem consegue mais entender isso direito. Quando dentro de um círculo cultural duas religiões cristãs nunca realmente se encontraram, isso faz com que as pessoas fiquem um pouco inseguras e não saibam a qual das duas pertencer, nem como lidar umas com as outras. A Guerra dos 30 anos foi um massacre insano, 1/3 da população alemã morreu nela. E isso é transmitido de geração em geração, e para que surja uma coesão dentro de uma comunidade, que então também faz com que as pessoas reajam com menos medo às mudanças que acontecem no mundo. É preciso ter algo em comum, uma visão comum, uma crença comum, um objetivo comum, uma causa comum. E infelizmente naquela época, como consequência da Guerra dos 30 anos, nós perdemos isso. Éramos uma comunidade perdida que começou a lutar uns contra os outros. Inicialmente, a fragmentação em pequenos estados permaneceu. Por causa disso, acabamos ficando para trás e percebemos que, através do controle, conseguimos lidar bem com esse medo. E foi aí que surgiu a norma DIN alemã e tudo aquilo que hoje chamamos de mania alemã por controle. Em outros países, fomos até admirados por como fazemos tudo de forma tão organizada e arrumada, mas parece que essa era está chegando ao fim. E pode ser que agora estejamos em uma fase em que estamos superando esse medo terrível. O que não significa que temporariamente ainda tendemos a polarizar tudo, a analisar tudo com argumentos, tudo o que parece uma mudança. E os grandes nomes que você mencionou são, na verdade, apenas nomes que representam uma certa mudança que está se anunciando. E aí o alemão fica com medo e reage com rejeição e difamação, em parte. E ele não quer isso e não gosta disso. E então rapidamente se constrói de novo a imagem do inimigo. E isso é mais fácil para o cérebro, porque aí tudo volta a ser coerente.
O estado em que nosso cérebro se sente especialmente confortável é aquele em que tudo se encaixa muito bem. O medo, é claro, é um estado em que nada realmente se encaixa. E se você consegue fazer tudo se encaixar de novo dizendo que aquele cara é idiota, ou que ele não bate bem da cabeça, ou que ele é o líder errado, você recupera um pouco de coerência no cérebro e então pode dar os próximos 2 ou 3 passos no seu próprio envolvimento novamente. Ainda temos um pouco de tempo, acho que ainda precisamos de um tempo até conseguirmos sair desse padrão, porque isso foi passado por tantas gerações. Quando se encontra uma solução como essa, a tentativa de controlar tudo não se larga isso tão facilmente. Isso acabou sendo praticamente algo que salvou vidas. O que fica gravado no cérebro não é o problema, mas sim a solução, e essa solução já está bem consolidada. E quanto mais tempo você, como alemão, tem sucesso com todos os seus sistemas de controle, mais pessoas em um país assim começam a acreditar que o importante é o controle. A mudança, então, é naturalmente algo que não pode ser totalmente controlado e por isso as pessoas não gostam muito de aceitá-la. Sr. Hütter, a explicação que o senhor trouxe é excelente. Antigamente tínhamos religião, tínhamos alguns valores, tínhamos 2 géneros e pelo menos sabíamos mais ou menos aonde pertencíamos. E hoje em dia pode-se ser qualquer coisa. E ninguém sabe mais quem realmente é. Pergunto diretamente, Sr. Hütter, essa total autodeterminação, ser quem quiser, é realmente libertador? Ou isso não leva à máxima confusão e vazio interior para muitas pessoas? É, sendo bem sincero, um sinal de que ainda não entendemos como funcionamos. E a neurociência e também a psicologia já descobriram há muitos anos que existe algo que o ser humano já traz ao nascer. E isso é o que eles chamam de si autêntico ou eu autêntico. Isso ainda não é verbalizável, também não é acessível cognitivamente. Isso é o que você era quando nasceu. E isso é um ser sensível, que naturalmente tem sentimentos e que já encontra soluções para os problemas, mas tudo ainda não está no nível cognitivo. E só mais tarde, a partir dos 3 anos, na verdade, a partir do momento em que uma criança começa a dizer, esse é o Gerhard, quando a criança diz, eu sou o Gerhard. Aí surge essa construção do eu, e isso é uma construção cognitiva que todos nós montamos a partir das experiências que vivemos no mundo em que crescemos. As experiências são diferentes, por isso essas construções cognitivas do eu também são diferentes. E você pode, e isso é o especial no ser humano, nenhum animal consegue fazer isso. Podemos nos convencer de todo tipo de coisa e achar que isso está certo. E pode acontecer que por certas experiências, por exemplo, pela experiência de ser sempre repreendido, se você não faz algo do jeito que os outros querem, pode acabar achando que está desenvolvendo uma resistência contra os outros e que você está fazendo justamente errado. E aí você acaba se safando porque os outros ficam relativamente impotentes. Estou falando agora sobre os que quebram padrões e pessoas desse tipo. E então você faz ainda mais desse jeito e de repente diante de tantos outros você vai cada vez mais longe. E aí você também começa a se identificar com essa construção. Você passa a considerar isso como sendo você mesmo. E agora podemos pensar em quais tipos de construções dessas existem, só para citar uma construção bem peculiar. Nós temos uma sexualidade, mas a pertença a um gênero é uma construção. Como menino, eu não preciso apenas perceber que sou um ser masculino, mas também preciso decidir querer ser um homem. E você também pode escolher outra coisa, você pode escolher qualquer coisa. E é por isso que surgem construções do eu que são todas muito, muito diversas e acabam até se confrontando entre si. E muitas vezes essas pessoas, e esse é o ponto, voltando à pergunta, não tem mais acesso real a esse eu autêntico, porque o eu autêntico seria em grande parte igual para todas as pessoas. Se realmente se encontrassem no nível desse eu autêntico, também poderiam se entender. Mas eles não se encontram nesse nível, e sim no nível de seus construtos cognitivos. E então só resta a disputa, e cada um luta para que seu construto seja o único correto.
E assim surge uma situação em que o cérebro fica muito incoerente e no final a pessoa já não sabe mais direito quem ela é. Há um livro interessante sobre isso. Quem sou eu? E se sim, quantos? Isso é, por assim dizer, a descrição dessa variedade de construções cognitivas que o ser humano pode desenvolver ao longo de sua vida individual. Isso também pode mudar novamente. Você pode ter primeiro uma dessas construções e depois outra diferente. O fato é que, com uma construção dessas, você não tem uma boa orientação interna, porque essas construções eles são muito dependentes das circunstâncias específicas. E assim, muitas vezes, você acaba com uma dessas construções que criou para si mesmo. Por exemplo, o que importa no mundo é ter poder e influência. Tudo bem, você pode começar com isso, mas logo percebe que isso não é viável e que, de certa forma, é uma construção meio absurda e então você acabou se enredando nas suas próprias ideias com essa construção. E isso acaba exigindo muito esforço, porque é incoerente, não combina com você mesmo e às vezes nem combina mais com o mundo. E aí seria importante que você mudasse, questionasse esse construto cognitivo, esse construto do eu. E isso é extremamente difícil. As pessoas não gostam de se desfazer das ideias que construíram sobre si mesmas, porque isso faz parte da identidade delas. Se você exige isso de alguém, é como se estivesse pedindo para essa pessoa. É assim que o outro sente também. Ele sente como se você estivesse pedindo para ele cortar o próprio braço ou perna fora. Hoje, muitos ao meu redor confundem autoaperfeiçoamento com autoconhecimento. Ou seja, eles monitoram o sono, os passos, a produtividade, para tentar sair um pouco dessa sensação de carência. Sempre penso que essa é a ironia do nosso tempo. Quanto mais as pessoas tentam se melhorar, mais se afastam de si mesmas. E agora vamos fazer isso direitinho, passo a passo. Nenhum de nós escapa da experiência de ser transformado em objeto por outras pessoas. Isso é algo comum nesta sociedade. Se não forem os pais, vai ser pelo menos alguma outra criança que faz isso com a gente, ou acontece na creche pelos responsáveis pela educação, ou acontece na escola, ou acontece na faculdade, na universidade, ou no trabalho, ou onde quer que você esteja. Ou seja, ao longo da vida você pode ser tratado como objeto por outros, sendo necessário buscar uma solução. Isso é uma profunda interna, uma profunda dúvida interior. Eu não posso simplesmente aceitar enterrar agora minhas necessidades básicas de conexão e de ter possibilidades próprias de agir. E eu teria que fazer isso para aguentar quando os outros me tratam como objeto, e é por isso que eu procuro alternativas. E uma possibilidade é justamente avançar ativamente e eliminar aquele que me transforma em objeto. Isso é guerra. E a outra opção que conhecemos é eu mesmo me transformo em objeto. Então, se alguém me diz, você é burro demais para matemática, eu digo para mim mesmo, é verdade, sou burro demais para matemática. E aí, só depois de amanhã, essa pessoa pode voltar e dizer, você é burro demais para matemática. Eu respondo, já sei disso. Eu encontrei uma solução, e o importante é que as soluções fiquem fixadas no cérebro. E quando agora jovens, como você descreveu, ou até mesmo pessoas mais velhas, passam o dia inteiro ocupados apenas com a própria autoaperfeiçoamento, eles acabam se tornando objeto das próprias tentativas de otimização. Maravilhoso, eu só posso dizer isso para vocês entenderam a mensagem. Vocês vivem em uma sociedade onde um transforma o outro em objeto, e a resposta de vocês para isso é, nós nos tornamos objeto de uma maneira especialmente exemplar. Então vocês viram consumidores exemplares de todos os produtos necessários para o autoaperfeiçoamento. Com isso, eles conseguiram exatamente o que queriam. No fim das contas, eles só precisavam de consumidores, ou seja, objetos para venda e maximização do lucro. É triste que as pessoas não percebam isso. Na verdade, eu também tive uma professora de arte que na 9ª série me disse, desculpe, você não vai dar em nada, você é péssimo em arte, horrível. E na época me deu um 5 ou 6. Isso ficou tão marcado em mim que acredito não ser artista, pois não sou artístico. Pois você se identificou com isso. Certo, e eu levei décadas para me livrar disso. Certo, então vou te contar minha história. Eu estava na 8ª série na RDA, e lá havia um professor responsável pela turma, que também era nosso professor de russo. Acho que era o Sr. Kotz, ainda lembro do nome. Ficou tão marcado em mim, e cada aluno era perguntado, como você quer continuar aqui? E então chegou a minha vez, e eu disse que queria ir para o ginásio ali do outro lado, a escola secundária ampliada.
E aí ele ficou furioso. E o Sr. Hütter disse: você no ginásio, você é burro demais para isso. Isso me atingiu tanto. Aí o Falcão Peregrino apareceu de novo. Isso me atingiu de verdade. Então eu disse: esse idiota, agora eu vou mostrar para ele. E eu realmente não tinha me esforçado antes disso. Então fui para casa e em um ano melhorei tanto na escola que de repente fui o melhor da turma e saí de lá com nota 1,0 indo para o ginásio. Aí eu mostrei para ele: isso também funciona. Aí fica a pergunta: de onde alguém tira, em um caso desses, a força para não levar a sério uma difamação quando é feito objeto de uma avaliação negativa e conseguir se colocar acima disso e provar o contrário para a pessoa? Eu fui para minha própria subjetividade e provei para ele que estava errado o que ele disse sobre mim. Você é um dos pouquíssimos por aí que conseguem transformar essa força em algo bom. A maioria das pessoas lida com isso de forma destrutiva contra si mesmas e contra o próprio ambiente. Pode ser que isso tenha a ver com o fato de eu ter aprendido isso através do contato intenso com a natureza. Ok, é daí que vem. Eu não cresci tanto em sociedades sociais na cidade e com tudo o que se aprende lá, mas sim cresci com galinhas, porcos, gafanhotos, pulgas, aranhas d'água, pinta-roxos e tudo isso. De certa forma, desde criança eu adquiri uma compreensão das relações ecológicas junto com o leite materno. E simplesmente sei como a vida se organiza. Eu já sabia disso naquela época, com 5 anos. E isso também inclui saber que às vezes existem situações em que a gente é devorado. Mas eu também vi situações maravilhosas onde um predador correu atrás do outro e não conseguiu pegá-lo. Dá para fugir, dá para se defender. Eu vi ratos que deveriam ser capturados. Elas se deitaram de costas e pularam cerca de 1 metro de altura, assustando o agressor e fazendo-o fugir. Um ratinho desses... Então, acho que é preciso um pouco de experiência para isso. E de novo volto a dizer, essa imagem interna, essa autoimagem, que tipo de pessoa eu quero ser? Quero ser alguém que abaixa a cabeça e deixa os outros me derrubarem? Ou sou alguém que mantém sua subjetividade até o último momento e fica atento, que não fica preso aqui e capturado pelas opiniões e ideias dos outros? E nesse ponto é interessante observar por que em nossa sociedade atual essa autoimagem é quase um tabu. Então todos eles têm uma ideia do que ainda precisam fazer, mas de quem querem se tornar. Essa pergunta, Simo, ou eu mesmo, Gerhard, quando você se pergunta que tipo de homem você quer ser, o que você quer representar aqui na Terra, para que você quer estar aqui. Do que as pessoas devem se lembrar quando você não estiver mais aqui? Devemos nos perguntar isso, e se nunca for questionado ou não houver motivo para perguntar, então isso não vai surgir sozinho. Acho que precisamos ajudar nossos filhos nisso, por exemplo, ajudando-os a encontrar figuras com as quais possam se identificar. Agora vai a uma livraria infantil e dá uma olhada nas figuras que são sugeridas lá, você vai ver. São todas figuras de monstros ou personagens de fantasia. Não tem mais nada real ali. Uma criança não consegue se identificar com isso. E também não dá para se identificar com Harry Potter porque ele podia fazer magia. Isso não teria me adiantado nada se eu dissesse que queria ser como Harry Potter, porque o que definia o Harry era que ele podia fazer magia. E isso eu justamente não posso. E aí você percebe quantas crianças andam por aí procurando um exemplo e não encontram nenhum. E nós, adultos, também oferecemos muito pouco disso para elas. Ou vão para a creche. Hoje já há livros infantis com 50 gêneros. Então você acha que essa fragmentação da sociedade, de certa forma, é intencional? Que as pessoas acabam andando pelo mundo um pouco sem Deus, um pouco sem orientação, para acabar seguindo todos esses enganadores no final das contas? Indústria farmacêutica, alimentícia e outras, aí fica fácil ser presa para todos eles. Eu acho que eles só aproveitam isso. Acho que isso se organiza sozinho, em um mundo onde todo mundo sente que não é importante o suficiente. Aí a pessoa precisa se inflar de alguma forma e precisa.
Agora ainda tem a internet e as mídias digitais, então ele precisa criar uma bolha ao redor de si que seja o maior possível. Ele tem que virar influenciador ou algo assim, e aí ele pode expressar sua opinião, pode até defendê-la de forma agressiva, porque existem algumas opiniões que podem ser muito bem justificadas moralmente, é realmente difícil argumentar contra elas. É claro que eu acho certo que minorias não sejam discriminadas, mas tudo o que eu tenho que assinar em relação a isso, aí já fica complicado. Eu sou escritor, eu amo a língua. Quando escrevo uma frase assim, é como uma composição, é música. Ninguém acredita em mim, mas é assim, e eu consigo sentir quando tem uma palavra a mais ou quando algo não está certo. E agora eu devo estragar a minha arte, que cultivei a vida inteira e que sempre foi tão importante para mim, usando uma linguagem de gênero. Tudo se perde se eu colocar isso uma vez, aí nem preciso continuar escrevendo. Assim perco a alegria de escrever, ou então tenho que me reprimir tanto até não querer mais escrever. Isso é simplesmente triste, e isso também precisa ser considerado, e eu também sou uma minoria nisso. Eu também gostaria de ter esse direito, não quero ser julgado moralmente por não conseguir lidar tão bem com isso, sempre existe uma diferença, é preciso olhar isso com mais atenção, e de repente isso acontece. Nessa sociedade atual, onde as tensões aumentam tanto, onde as incertezas ficam tão grandes, onde há tão poucas coisas que ainda oferecem apoio às pessoas, isso naturalmente acontece. Isso abre as portas para a polarização, e um diz de um jeito, o outro diz de outro. Então eles formam grupinhos ao seu redor, grandes comunidades no final, e em algum momento correm uns contra os outros e acabam se matando. Essa é simplesmente uma situação absurda que nós criamos aqui. E aí só posso dizer de novo, quando em uma sociedade as coisas se separam tanto, isso não significa outra coisa senão que precisamos procurar o que realmente mantém essas pessoas unidas. E aí fica interessante porque percebo que na verdade já faz muito tempo que quase não existe mais nada nessa sociedade ocidental que mantenha as pessoas unidas. Eles querem viajar, querem ser móveis, querem ganhar dinheiro, querem ter sucesso. Mas onde está o elo que conecta essas pessoas com as outras? E não é através do medo, isso é algo de necessidade e miséria. Quando ocorre uma enchente como a de Ota, vocês se unem por pouco tempo, mas depois que passa, cada um segue seu caminho. Por isso é necessário um tipo completamente diferente de elo para manter uma sociedade unida. Isso é um laço interno, gostar dos outros, perseguir juntos um objetivo que é importante para cada um igualmente. Onde está isso? Perdemos tudo isso? E ainda há muito trabalho de limpeza a ser feito. E eu acredito que esse é um dos grandes déficits, o que faz com que existam tantas pessoas que perderam a orientação. Nós também já não conseguimos mais oferecer essa orientação aos nossos filhos. Então, vou resumir rapidamente. Lá fora não há exemplos a seguir, não há autoridades morais. Você não pode confiar na política, não pode confiar na mídia, não pode confiar nos médicos, nem nessa indústria toda lá fora. Agora, muitas pessoas lá fora nos assistem completamente sem orientação. Nos dê 3 recomendações de ações bem concretas para que as pessoas possam se encontrar um pouco mais. Você acabou de mencionar a natureza, que é, claro, um fator muito, muito importante. Quais seriam outras recomendações suas, para que a gente possa, de alguma forma, voltar a se sentir mais? A primeira seria, evite generalizações e não diga que todo mundo lá fora é idiota. Claro, isso é. Mas em todo lugar também tem algumas pessoas realmente incríveis. E aí vai a dica, procurem por essas pessoas, olhem com mais atenção, vocês as encontram em todo lugar, e nem sempre elas estão nas universidades ou nos palcos. E também não é necessariamente nas casas de debate que vocês vão encontrá-las, mas sim mais provavelmente na loja de materiais de construção, na floresta, na creche ou em qualquer outro lugar. Então, conecte-se com as pessoas com quem você sente que não precisa se forçar a ser outra pessoa. Elas estão de bem consigo mesmas e não precisam usar os outros. Você reconhece todos aqueles com quem não deve se conectar. Você reconhece essas pessoas porque elas sempre querem algo, querem reconhecimento, admiração, às vezes até coisas materiais. Então todos esses que são gananciosos e querem alguma coisa, eu sairia correndo e me afastaria deles. Sim, porque isso não pode acabar bem. A não ser que você também se torne alguém assim que só usa os outros para conseguir algo deles.
Eu gosto mais dos outros. São aqueles que têm paz interior. São mais raros de encontrar, mas são pessoas que têm algo para oferecer. Isso não faz diferença para eles, eles não querem nada, mas estão presentes, também não se impõem, porque não precisamos ser sempre o primeiro. Eles estão lá, e se você perguntar se podem te ajudar, eles fazem isso, e eu gosto disso. Isso seria, por assim dizer, a escolha certa para que se encontre as pessoas certas. E então, claro, o segundo seria parar de reclamar sobre tudo o que está acontecendo lá fora. Eu só posso me irritar com algo que também pode ser mudado. E já foi dito, a única coisa que você pode mudar é a si mesmo. Com suas ideias, suas convicções, você pode fazer mais uma reflexão crítica. E então vem a pergunta decisiva: eu gosto de mim mesmo? Sou alguém que é feliz consigo mesmo? Então eu consigo sentir, consigo perceber se essas necessidades profundas que eu tenho estão sendo atendidas da forma como estou vivendo minha vida agora? Será que elas também estão satisfeitas ou sou ainda alguém carente? Então eu volto a fazer parte do grupo daqueles que querem algo. E então isso significaria que eu teria que tentar finalmente satisfazer essas necessidades não atendidas. E para isso eu preciso lidar com isso de alguma forma. Preciso encontrá-las, pois estão muito enterradas. Então vamos pegar uma necessidade dessas que provavelmente todo ser humano tem, a alegria de viver. Em algumas pessoas isso está enterrado bem lá no fundo. A alegria de descobrir também é uma dessas, o desejo de criar. Podemos ser mais específicos, essa alegria de dançar e cantar. Tudo isso está completamente murado dentro de muitas pessoas, por assim dizer, internamente, mas está lá como uma rede. No cérebro ainda está lá, mas não se consegue acessar porque está inibido. E então você pode tentar restabelecer o contato com essa área. E para isso é preciso tirar um tempo e se perguntar: onde estão essas necessidades? O que eu realmente gostaria de fazer para me sentir bem? E então, seu interior, seu eu autêntico e sua voz interior vão te dizer o que realmente seria bom, o que te faria bem. E então, pelo amor de Deus, faça isso. Você não precisa mudar tudo e abandonar tudo o que tem no momento. É só sobre você. E você pode até viver em um relacionamento ruim, se cuidar de si mesmo, talvez até o relacionamento se cure novamente. Você pode estar em um ambiente de trabalho horrível, cercado de colegas idiotas e ainda assim garantir que você esteja bem. Talvez esses colegas desapareçam não porque foram embora, mas porque mudam de repente. Você é capaz, em qualquer lugar, de levar um novo espírito, um novo sentimento e uma nova percepção para o mundo. Mas não enquanto você for alguém que sempre quer algo dos outros, e é isso que você é enquanto ainda for carente, e você continuará carente até que realmente tenha escutado e sentido dentro de si mesmo quais são as necessidades que existem aí, que você na verdade reprimiu durante toda a sua vida, e é por isso que, como se diz na psicologia, você acabou se alienando de si mesmo. Você se tornou um estranho para si mesmo. Você só funciona, mas não vive mais. Sim, e é por isso que esse ainda é um ponto importante. E quando você consegue se libertar dessas complicações, é um alívio tão grande. Eu sei disso pelas muitas conversas que tive com pessoas assim, que conseguiram. Isso é sentido como algo tão libertador e tão gratificante que eles dizem na frase seguinte: e de onde eu venho agora para esse cativeiro da minha própria imaginação, eu nunca mais volto para lá. Ou seja, isso é duradouro, você não precisa de 20.000 sessões de terapia, nem mesmo de 15. Quando isso acontece, quando alguém diz: agora senti novamente esse contato comigo mesmo, às vezes isso é muito intenso. Eles começam a chorar, caem de joelhos, porque de repente é algo muito forte. Mas se continuarem e disserem: não quero perder isso de novo, é valioso demais para mim. Então é uma nova vida que começa ali, e algo muito peculiar surge. Ou seja, pessoas que reprimiram o mais importante que as torna vivas, a alegria de descobrir por si mesmas e de criar juntos. E isso leva a uma espécie de paralisia na sociedade, quando são muitos assim. E eu temo que, na nossa sociedade atual, muitos adultos chegaram a esse estágio, onde eles ainda estão vivos, ou seja, ainda estão vivos, mas não se sentem realmente vivos.
É como uma roda de hamster que eles ficam girando. E aí vem a pergunta interessante: dá para sair disso também? E aí é preciso olhar um pouco mais de perto. Claro que dá para sair disso. Você não precisa passar a vida inteira seguindo os mesmos caminhos que escolheu uma vez ou as conexões de células nervosas que foram formadas no cérebro. Sempre existe essa possibilidade. Essa é justamente a grande descoberta da neurobiologia que eu sempre tento destacar lá no topo. Até a velhice você pode remodelar aquilo lá em cima. Isso não é algo fixo, claro que tende a se consolidar por si só, e se você não fizer nada, acaba preso nesses padrões. Você tem 3, 4 autoestradas no cérebro, por onde anda o tempo todo e acaba perdendo toda a saída interessante. Você está tocando em vários pontos muito importantes agora. Eu li uma vez que a palavra mais polêmica de 2021 foi, na verdade, responsabilidade própria. Os políticos sabem disso e exploram o medo, repetindo responsabilidade própria diversas vezes no programa eleitoral. Porque eles acreditam que assim tiram um pouco da impotência das pessoas, devolvem a elas um pouco de autodeterminação. Por outro lado, você citou esse condicionamento tão enraizado. Mesmo que eu te desse responsabilidade agora, não dá para mudar de repente. Isso está ligado a muito, muito trabalho. Ou seja, quando o divino está, de alguma forma, soterrado, realmente dá muito trabalho desenterrar isso de novo lá na frente. Mas responsabilidade própria, as pessoas não conseguem. Eu sempre digo aqui no canal... Mais uma vez, isso é basicamente uma fraude, o que os políticos estão fazendo. Eles dizem o que a gente tem que fazer. Por exemplo, usar máscara quando a pandemia chega. E aí dizem que a gente deve usar a máscara por responsabilidade própria. E isso deveria ser uma solução que eu mesmo encontrei. Uma solução encontrada por mim. Deveria ter concluído sozinho que isso é bom e por minha responsabilidade uso a máscara. Mas eu não posso, por minha própria responsabilidade, fazer algo que outra pessoa me mandou fazer. E agora fica a pergunta, queridos políticos, será que vocês querem encobrir algo com essas exigências constantes de responsabilidade individual? Correto. Vocês não nos dão oportunidades suficientes para agirmos de forma independente como cidadãos? Nós somos administrados, e isso é complicado. Quando a gente é administrado como pessoa, não se sente como sujeito, que é o que realmente somos. Mas eu espero que todos estejam assistindo e que cada um possa se perceber em sua própria subjetividade, que percebam, eu não sou um carro nem uma geladeira, ou qualquer outra coisa que possa ser movida de um lado para o outro e abastecida com qualquer tipo de combustível ou preenchida com qualquer coisa. Mas sim, eu sou um ser humano vivo, um sujeito. E como sujeito não devo ser tratado como um objeto e tudo o que me é imposto, onde alguém me transforma em objeto de suas expectativas, de seus ensinamentos, de suas avaliações ou até mesmo de suas ações. Não importa se é no jardim de infância, em casa, no jardim de infância, na escola ou depois no trabalho, ou até mesmo pela política. Quando sou transformado em objeto de expectativas, ensinamentos, avaliações e ações, eu vivencio isso como uma ofensa muito profunda. Isso causa uma incoerência massiva no meu cérebro e então eu preciso buscar uma solução. E a solução deveria ser: eu preciso restaurar minha subjetividade. E há aqueles que batem na mesa e não aceitam isso, mas também há aqueles que não têm força para isso e acabam se adaptando, se submetendo. E então eles assumem o papel de objeto, então eles desempenham seu papel de objeto e aí fazem isso e colocam as máscaras. Mas isso não é responsabilidade, é uma vida destruída. O que agora faz o que o superior quer? Porque isso é mais forte de qualquer jeito. Isso é triste. Agora, o sistema lá fora também não é tão fácil de derrotar. Ele é muito bem conectado. Ele te embala nessa falsa sensação de segurança. Existem tantas ilusões lá fora. Existem muitas pessoas lá fora que dizem: ah, eu até gostaria de fazer isso. Mas, no final das contas, eu tenho muitos custos fixos e assim por diante. Por exemplo, eu vivi meu segundo nascimento quando saí do sistema, mas eu preparei isso estrategicamente por muito tempo. Não saí de forma kamikaze, pois antes também fui funcionário público e tinha cargo A15 na escola. Você não faz isso apenas acordando, tomando um café ruim e dizendo, me demito. Houve muita confusão e resistência dentro de mim, até que finalmente criei coragem para sair. O que você diria para as pessoas lá fora que se sentem como um objeto, mas cuja vida está tão acorrentada que não é tão fácil sair dessa situação? Sinceramente, precisamos aceitar que temos que parar de culpar o sistema por alguma coisa. Nunca é o sistema, são sempre pessoas, são seres humanos.
Nessa situação, se você realmente percebe que não dá mais para continuar assim, precisa agir. Você na escola, eu no meu trabalho, na universidade, eu preciso procurar as pessoas que causaram isso lá. Posso conversar com essas pessoas e tentar mudar algo, depois preciso prestar atenção em outra coisa. Eu também preciso finalmente me despedir da ideia de que posso mudar outra pessoa, mesmo que ela me pareça muito idiota. Então, isso tudo são ilusões suas. Você acha que pode mudar o sistema? Não. Endereço errado? Você acha que pode mudar algumas pessoas que te irritam especialmente? Não, sabe o que é a única coisa que você pode mudar? Você mesmo e a maneira como você olha para as coisas. E isso agora é interessante porque agora você mesmo descreveu. No final das contas, você estava envolvido em todas essas brigas com outras pessoas que agora sustentam o sistema. E você decidiu para si mesmo que não quer mais fazer isso. Você reencontrou sua subjetividade, e outra palavra para a subjetividade que você reencontrou é sua dignidade. Era abaixo da sua dignidade continuar sendo o capanga dessas pessoas e fazer algo do qual você estava convencido de que era completamente sem sentido, esse tipo de ensino nesse tipo de escola. Primeiro, tente primeiro por um dia ou talvez apenas em certas situações. Não transforme outra pessoa em objeto das suas expectativas, dos seus ensinamentos, do seu julgamento ou até mesmo das suas ações. Então quebre esse padrão de relacionamento que é tão onipresente na nossa sociedade. Mostre-se como sujeito e mostre a outra pessoa que ela também é um sujeito. Isso já vai ser difícil o suficiente, mas você realmente alcança uma espécie de iluminação, porque quando você se mostra, isso automaticamente faz com que o outro também se mostre. A não ser que a pessoa esteja completamente fora de si. Mas quando você se mostra em sua subjetividade, também em sua angústia, em seus erros e em sua carência, então o outro também faria o mesmo. Se eu fizesse isso agora, vocês diriam, ok, eu entendo. Algumas coisas também aconteceram comigo, mas eu tenho uma dica aqui e ali, talvez você queira experimentar. Volto a ter chance de ganhar coragem para sair dessa situação. Por favor, não façam isso. Devemos parar de transformar pessoas em objetos. Guerras deixariam de existir, pois só ocorrem quando vejo o outro como objeto. A segunda coisa é, todos nós poderíamos tentar nos convidar a sermos mais carinhosos conosco mesmos, não precisamos dizer muito mais do que isso. As pessoas que tratam a si mesmas com carinho vão de pessoas carentes que sempre querem algo para pessoas que não andam mais por aí com necessidades não satisfeitas e por isso podem doar algo. Assim, haveria mais generosidade no mundo. Acredito que o terceiro ponto é aquilo que já mencionamos brevemente antes, ou seja, aquilo que você disse. Envolvimento espiritual sobre o qual eu dei uma certa contornada, porque eu sei, é claro, que o termo espiritualidade rapidamente cai no campo do esoterismo e também é descartado. E é por isso que eu chamo de envolvimento em algo maior. Que a gente finalmente pare de se superestimar tanto como pessoa, a ponto de achar que é o centro do universo. Nós não somos isso, somos parte de algo maior. E só ao reconhecermos isso, não apenas reconhecermos cognitivamente, mas também sentirmos com o coração, poderia mudar o que temos feito até agora neste mundo como seres humanos. Então poderíamos nos tornar aqueles que garantem que a vida, em toda a sua diversidade, possa florescer novamente. E não usaríamos mais a natureza e todos os seres vivos para nossos próprios fins, explorando-os e nos acomodando com isso. Senhor Rüter, pessoas como o senhor são um presente. Pessoas que não compartilham apenas seu conhecimento, mas uma sabedoria atemporal, que não encaram as pessoas com medo, mas com confiança. E suas palavras tocam, suas palavras dão coragem. Obrigado, Sr. Rüter, em nome de todos nós que esquecemos o real significado de ser humano. Eu me sinto totalmente inspirado agora, estou até sem palavras. Muito obrigado por termos podido ter essa conversa. Muito obrigado por termos podido ter essa conversa. Desejo tudo de bom ao Senhor e que continue conosco por muitos anos. Estou ansioso por outra conversa. Gostaria de dizer algo também. O que eu faço porque sou uma pessoa muito aberta e tenho muito interesse nisso.
e porque eu simplesmente quero entender por que nós, como seres humanos, agimos dessa forma. Mas tudo isso não adiantaria nada se não conversássemos com outras pessoas que encontraram meios e caminhos. Aquilo que alguém, talvez como eu ou outros, encontrou, também possa ser transmitido e compartilhado com outras pessoas. Portanto, sem eles, o que eu faço seria igualmente inútil ou teria o mesmo pouco efeito. Por fim, cada um e cada uma de vocês que nos ouviram e assistiram aí fora, você pode dizer, ok, foi uma boa conversa e seguir em frente ou tentar fazer algo. E esse seria o desejo que eu tenho. Eu já tinha dito, já conversamos bastante que está na hora de agir, mas o que todo mundo fala que deveria acontecer, com certeza não é o que realmente importa. Nesse sentido, tudo de bom? Obrigado ao Senhor. Obrigado ao Senhor.